Agora na 99 FM, Saúde em Foco, um programa que traz informações, dicas e conteúdos, contemplando a saúde física, mental e espiritual. No ar, Saúde em Foco. Bom dia, queridos ouvintes da 99. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Saúde em Foco, aqui para 99 FM, transmissão ao vivo. Estamos juntos até as 9 da manhã. E para você também que está nos acompanhando no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, faça suas perguntinhas, já faça a sua consulta de graça, que o doutor já está aqui para responder sobre estética dental, que é o nosso tema de hoje. Uma vez por mês, o Dr. Sakamoto está aqui com assuntos diferenciados, que são atendidos, oferecidos lá na clínica dele. Então, hoje já reserve a sua perguntinha para já falarmos sobre... Olha, tem bastante coisa. Tem clareamento, tem ortodontia, tem próteses, coroas, facetas de resina ou porcelana, sorriso gengival, preenchimento labial, restaurações com resina, gengivoplastia, tudo isso. Vamos tentar discorrer tudo isso, né? E conto com a sua participação. E eu quero já agradecer a vocês que estão fazendo vários depoimentos, vários comentários. Publiquei todos no Instagram. Poxa, que delícia, muito legal. À medida que eu vou recebendo os depoimentos, eu vou postando, tá? Olha que delícia de comentário. Eu vou lendo aos pouquinhos para vocês. Bom, muito bom dia, doutor. Seja mais uma vez bem-vindo. Bom dia, obrigado aí mais uma vez pelo convite, estar participando aqui e falar um pouquinho sobre saúde. Perfeito. Esse tema de hoje é um tema bem amplo. Oh. Não sei se nessa uma horinha vamos conseguir abordar todos, né? Vamos tentar resumir um pouquinho, falar um pouquinho de cada assunto aqui. Maravilha. E para você que perdeu, depois a gente sobe lá, entrevista lá pro Instagram, TikTok, Kawaii, fazer os cortes lá, para ficar sempre antenado nas dicas do Dr. Ricardo Sakamoto. Então, sem delongas, vamos lá. Você fez aqui um tópico enorme, né, para a gente poder desenvolver. Então, estética dental. Vamos começar por ordem aqui, que você me mandou? Facetas de resina ou porcelana. O que é, como escolher, qual é o indicado? Então, vamos falar um pouquinho geralzão, né, sobre a estética dental. Então, a estética dental, como eu falei já no início aqui, é um tema muito amplo. É algo aqui que envolve muitos procedimentos, podem ser em conjunto ou pode ser individual. Eu falo assim, que sempre para a gente ter um resultado que a gente espera, um resultado bom, um resultado de qualidade, muitas vezes não é um procedimento só, é um conjunto total, que até a gente falou no mês passado sobre harmonização. Então a gente diz que a harmonização e a estética dental, elas andam juntas. Até algo que eu sempre falo, que os lábios, eles são a moldura do sorriso. Sim. Né? É igual um quadro, né? Você tem uma foto ali no quadro que não é tão boa, mas você tem uma moldura bonita, já chama atenção. Então, os lábios, eu falo também que faz parte ali da questão do sorriso, né? Certo. A estética dental. Tá. E aí, você comentou sobre por que eu coloquei esse tema como primeiro? Porque é o que está muito em alta, né? É algo que o pessoal procura muito, essa questão de melhorar a estética. Sim. Tanto posicionamento, como cor. As pessoas querem aqueles dentes brancos, né? Aqueles dentes que parecem uma folha de sulfite. E dente não é branco, né? Então, assim, não é o ideal. Mas muita gente busca isso e muita gente acaba se arrependendo. Então é algo da gente... já estão se arrependendo. Estão se arrependendo, exatamente. Assim como alguns silicones, alguns preenchedores, o povo está tirando também, né? A mesma coisa. Então assim, a gente sempre ali que está no dia a dia e vê o resultado, a gente sempre recomenda não colocar aquele branco folha de sulfite. Entendi. E sim fazer algo mais natural. Então faceta é só uma capinha? É uma capa que vai na frente do dente que... Como eu falei, né? Ele melhora a estética, muitas vezes melhora a função também de mastigação, porque tem alguns casos que a pessoa tem um dente curto, um dente que, por exemplo, a pessoa tem bruxismo, que acho que falamos aí, não sei se foi... Eu tenho. E o dente vai gastando. Sim. E aí o que acontece? A gente fala assim, perde a dimensão vertical, então perde a função de mastigação. E aí a faceta, ela também ajuda nessa reconstrução aí do dente, fazendo com que ele fique no tamanho ideal, o tamanho correto dele. Tá? Então,
Muita gente pensa que a faceta é mais para estética, também ajuda muito na estética, mas ela também tem a sua função de devolver ali a mastigação certinha. Tá? E resina ou porcelana? Isso, esse é um outro tema que assim, a gente aborda muito dentro da clínica. Resina ou porcelana? For pensar no custo, a resina tem um custo bem mais baixo. A porcelana é um material um pouco mais caro, porém, eu digo assim, quem puder faz porcelana, porque é algo que você vai ter muito mais a longo prazo. Né? Eu não gosto de falar muito de tempo, mas a questão de tempo, vamos falar assim, é 3, 4 vezes mais o tempo que dura uma porcelana comparado com a resina. Certo. Então, assim, às vezes a pessoa acha que, vou fazer de resina. Porque é mais barato. Isso. Tô economizando, mas no final, depois lá, ela acaba refazer o trabalho. E retrabalho sai mais caro. Sai mais caro. Então, eu particularmente não gosto muito de fazer resina por essa questão. É algo que não vai durar muito tempo, tanto na questão de desgaste, como na questão da coloração também. A resina é um material mais poroso, então ela pigmenta. Né? Alimentação. Sim, café, Coca-Cola. Exatamente. Molhos em geral. Tudo que tem corante. Tudo que tem corante, a resina ela vai pigmentar com mais facilidade. A porcelana não é que ela não pigmenta, ela pigmenta também, porém numa intensidade menor. Claro. Então, nessas duas questões de desgaste e coloração, pigmentação, a porcelana ela tá assim 3, 4 vezes na frente. Entendi. Questão de resistência, mais ainda eu considero, tem porcelanas que a gente coloca, que às vezes a pessoa tá 10, 15 anos e ela tá ainda parece nova. Que bom. A resina já não, a resina 2, 3 anos a gente começa a ver assim, o desgaste, a mudança de cor. Então por isso que numa decisão entre resina e porcelana, sempre, se puder investir... Mais um pouquinho, vale a pena. Eu digo assim, que a vantagem da porcelana, né, com relação à estética, com relação à função, com relação a tempo que ela vai durar, não chega a ser a diferença no valor. Porque assim, o valor dela não é tão diferente. Que bom. Então é mais falta de orientação mesmo, né? Muitas pessoas... Que maravilha. Isso, essa questão de orientar. E a gente está lá disponível para isso. Já temos uma ouvinte já, Claudete Silva. Bom dia, Claudete. Obrigada, viu? Já faz seu comentário, sua perguntinha. Aproveita. Legal. Aí você colocou em seguida lentes de contato, né? Isso. De silicato ou de lítio. Nossa, que palavrão. De silicato de lítio. Então, a lente de contato é diferente da faceta. Na verdade, o que aconteceu? A faceta é algo assim bem mais antigo. Né? Já existe aí mais de 50 anos a faceta. A lente de contato é algo mais recente. Né? Até que o pessoal começou a ouvir falar agora. Agora que eu digo aí, uns 5 anos para cá? 5 ou um pouquinho mais. Qual que é a diferença entre faceta e lente de contato? Basicamente é a espessura da pecinha que a gente vai colar no dente. Essa que é a principal diferença. Por isso que chama lente de contato. Ela é bem fininha. Então surgiu esse material que eu coloquei, até um nome que é difícil, né? De silicato de lítio. É famoso no mercado, dentro dos consultórios, uma marca comercial que chama Emex. Só que assim, a gente não fala muito de marca comercial. É igual Bombril. Bombril, na verdade, é palha de aço. O pessoal conhece como Bombril. O de silicato de lítio é o nome correto, mas a maioria chama Emex. Até se você pesquisar no Google, Emex, vai aparecer lá, lente de contato. Mas esse é o nome comercial deles. O nome certo é de silicato de lítio. Então, por que surgiu a lente de contato? Esse material de silicato de lítio é um material super resistente, mas muito resistente mesmo. Por isso que ele pode ser muito fino, bem fino, e aí ele tem uma resistência grande. A faceta, já não. A faceta é um material, por mais que seja porcelana, ele é um material que se não tiver uma espessura mínima ali de uns 2 milímetros, ele vai quebrar. Então essa que é a principal diferença, é a espessura do material. Entendi. Então por isso que surgiu esse nome lente de contato. Mas no nosso dia a dia, basicamente é a mesma coisa. Faceta e lente de contato é basicamente a mesma coisa. É que lente de contato ficou algo mais novo, né? Algo que o pessoal conhece mais agora. Né? Então, mas basicamente é isso, só para esclarecer. Espessura do material. E o material em si, né? Que é o de silicato de lítio, a gente faz a lente.
Mas a gente também pode fazer a faceta, que é aquela mais grossa, com o silicato de lítio. Então, por isso que eu digo que é basicamente são técnicas diferentes. Isso, na verdade, a diferença é a espessura do material. Entendi, muito bom. Vamos para as coroas de resina ou porcelana. O que é uma coroa? No geral, é muito parecido com a faceta. Qual que é a diferença? A faceta pega só a parte da frente, a parte estética do dente, e a coroa pega o dente inteiro. Essa basicamente é a diferença. Os materiais são os mesmos. Você pode fazer coroa de resina, coroa de porcelana. E também pode fazer a coroa com o mesmo material da lente de contato, que é o de silicato de lítio, que aí dá uma resistência muito maior. Hoje, a maior parte dos casos que eu faço na clínica, tanto facetas como coroas, é o de silicato de lítio, o famoso EMEX. Tá. Por quê? Porque a gente tem um resultado muito melhor, muito mais duradouro, e o valor não é tão alto assim comparado com as facetas de porcelana ou as coroas de porcelana que fazíamos lá no passado. Entendi. Mas se é tudo quase a mesma coisa, se a faceta é só a face, né, só a parte da frente, a coroa é toda, então vale a pena, já que tá ali, já faz tudo, toda ela. Isso aí, não é? Existem as indicações. Por exemplo, quando a gente vai fazer a lente de contato e o dente é um dente que não tem problema de cárie, é um dente que não tem problemas de desgaste, essa é a indicação correta da lente. Se é um dente que já está com problemas de desgaste, é um dente que está com problema, por exemplo, um dente feito canal, aí recomendamos fazer a coroa, porque o dente já teve uma destruição. Já não está um dente totalmente rígido, que a gente fala, um dente inteiro. Então, por isso que a gente fala assim, ó, cada caso é um caso. Entendi. Então, as coroas, normalmente, a gente faz quando, por exemplo, o dente tem problemas já. Perfeito. A lente de já contato, blindar já todo ele. Isso. A lente de contato a gente faz quando, geralmente, é um dente que, assim, teoricamente está bom. Só que a pessoa quer melhorar a parte estética de coloração ou a parte estética com relação a tamanho. Aí a gente passa a optar pela lente de contato. Mas são duas técnicas, né? Dois procedimentos muito parecidos. Por isso que a gente fala, cada caso é um caso. Sim. Existem casos que nós mesclamos. Por exemplo, quando a gente faz a parte estética, geralmente é de 8 a 10 dentes que a gente pega no marcada, né? Geralmente o dente central, lateral, canino e os 2 premolares. 5 de um lado, 5 do outro. Lá por isso atrás que a gente não faz. Não, lá no fundo, nem não sei aparece. que a pessoa queira. Mas normalmente é de 8 a 10. Ou 5 de um lado, 5 do outro, 4 de um lado, 4 do outro. Aí tem casos que a gente faz lente de contato em um, coroa no outro. Aí pula depois lente de contato. Ou tem uns que a gente faz numa sequência 3 lentes de contato e o próximo coroa. Aí depende muito de cada dente. Exatamente, depende muito que situação que o dente se encontra para a gente poder fazer o planejamento. Então, por isso que a gente fala assim, ó, cada caso é um caso diferente, cada pessoa é um caso, vai ser diferente um do outro. Sim, né? perfeito. Então, por isso que... Mas são muito semelhantes, tá? É só fazer essa diferença entre faceta e coroa, elas são muito próximas. Basicamente é isso. Tá. Faceta é a parte da frente e coroa pega todo o dente. Toda ela. Isso. Maravilha. Bom, já tem aqui, vamos então pro próximo bloco, a gente já começa já perguntinha nova, tá bom? Então você fica aí que a gente já volta. Saúde em Foco. Oferecimento. Estúdio Júlia Graziella. Genoxidil. Odonto Sakamoto. E Elaine Pelógia. A Clínica Odonto Sakamoto oferece procedimentos odontológicos como facetas, clareamentos, próteses e implantes. E temos também estética facial integrativa, com muitos procedimentos sem dor para rejuvenescimento da pele. Saiba mais no Instagram, odonto.sakamoto ou 12-991512710. Venha nos conhecer. Avenida Brasil 962, Monte Castelo, São José dos Campos. Odonto Sakamoto, saúde e estética. Bateria
Bateria e extintor Tremembé. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado. Fazemos sistema leve e trás. Trabalhamos com baterias para carros, caminhões, motos, tratores e estacionárias. E todos os tipos de extintores. E tem mais, falando que você escutou na 99 FM, tem desconto especial. Entre em contato agora pelo 991372600. O melhor preço da região. Bateria e extintor Tremembé. Voltamos com Saúde em Foco, tema estética dental, com o Dr. Ricardo Sakamoto, falando de facetas, coroas e próteses, clareamento, ortodontia, restaurações e muito mais para você. Hoje estamos ao vivo no Facebook e no LinkedIn, tá bom? Mas logo já sobe pro Spotify, o YouTube e tudo mais. Oswaldinho, a gente consegue ouvir já aquela dica do Janoxidil? Consegue? Não? Sim? Então eu vou fazer uma perguntinha aqui pro doutor, enquanto você coloca o áudio aí, e depois quando estiver pronto você me dá um ok, tá bom? Então vamos para o próximo assunto, doutor, que são as próteses parciais ou totais. Vamos lá então, faz parte da estética dental também. Geralmente quando a gente fala de prótese, é quando a pessoa perdeu algum dente. Não é dentadura, é dentadura. Pode ser também. Nem usa mais essa palavra, né? Hoje pouco. Perdeu 1, 2, 3 ou todos, como você falou, né? Então assim, a reposição de todos os dentes pode ser a dentadura, como você citou, só que hoje a gente usa uma prótese que chama prótese protocolo. É uma prótese que ela é fixa sobre implantes. Geralmente colocam 4 implantes e faz uma prótese parafusada nesses implantes. Eu vi, vai rosqueando, não é? Isso, vai parafusada. Acho que foi até no seu Instagram. Isso. Então, prótese está relacionado com perda. Então, perdeu, você vai ter que colocar uma prótese. É igual, né, uma prótese de mão, prótese de pé, perna. Então, a prótese dos dentes também. Aí ela pode ser parcial ou total. Certo. Aí a total que a gente comentou, a famosa dentadura. Né, que todo mundo foge, ninguém quer mais essa prótese. Aí veio para substituir a prótese protocolo. Mas eu já vi tanta gente com dentadura que, é tão bem feitinho hoje em dia que não parece, né? Sim, sim. Ô, doutor, eu lembro da época dos dentes de ouro. Vocês que estão ouvindo, vocês devem ouvir, então saber também. Era chique quem de dente de ouro. É verdade. Nem tem mais, né? Não, hoje não faz mais. Quem que vai querer botar dente de ouro, meu Deus do céu? É verdade. Mas acho que da época que eu me formei, eu já tenho 23 anos de formado, já não utilizava mais. Mas é porque não tinha os materiais que tem hoje, por isso que o ouro era usado, não é? Não é porque era rico, nada, é porque é o que tinha. É o que tinha, exatamente. É um material que não enferrujava, né? Porque fica no meio bucal, né? Então, contato com saliva, né? Então, por isso que era utilizado. Aí depois foram surgindo outros materiais. Mas assim, o ouro estava relacionado mais assim com essa questão aí de status mesmo também, viu? Era também? Época. Era também. Não era qualquer um que colocava o dente de ouro, não. Entendi. Aí tem até histórias lá da faculdade que eu lembro, histórias de que o pessoal ia no cemitério para roubar os dentes de ouro. Oxi! Eu lembro, na época da faculdade, eu lembro dessas histórias. Hoje, acho que não tem mais isso, mas na época, mais de 20 anos atrás... Não tem mais roupa porque não tem mais dente de ouro. Não tem mais, né? Mas tinha muito essa história que o pessoal ia lá no cemitério, roubava, abria lá o caixão e roubava os dentes de ouro. Tudo bem. Então continuando, né? A gente estava falando de próteses. Sim. Na verdade, a prótese é um tema bem assim longo, né? Tem muita coisa para falar sobre prótese. Mas basicamente a gente dividiu aí, parcial ou total. Certo. Então assim, aí a total a gente já falou, que ela pode ser fixa ou móvel. A móvel é a famosa dentadura e a fixa é a prótese protocolo que a gente tem. Aí depois vem as parciais. As parciais também, ela pode ser por implante, né? A base dela pode ser um implante, ou também a base dela pode ser os próprios dentes. Como ela é parcial, então a pessoa tem alguns dentes ainda na boca. Então ela vai ser apoiada nesses dentes que a pessoa tem ainda. Então aí a gente fixa a prótese ou não. Então ela pode ser fixa ou móvel também. Então a fixa ela vai ser grudada nos dentes que a pessoa ainda tem.
E a móvel é aquela famosa ponte móvel que o pessoal tira e põe, né? Depois que se alimenta precisa tirar. Sim. Então é algo assim que está em desuso também hoje. Depois que surgiram os implantes cada vez mais ficaram mais populares. Hoje é muito difícil a gente fazer prótese móvel. Sim. Né? A maior parte não quer nem fazer prótese móvel mais. É fixa. Porque a fixa é como se fosse os dentes mesmo, a questão de higienização, da estabilidade na hora de comer, na hora de falar, segurança. Então, a maior parte não quer mais essa questão aí de prótese móvel. Lógico. Tá? Então, o implante hoje é o que a gente mais faz relacionado à prótese em geral. Vai perder o dente, vamos repor, utiliza-se hoje o implante. Só que nem toda pessoa pode usar o implante, né? Uma pessoa que tem o osso, já não tem osso mais direito, como que faz? Lá 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com implante, realmente a gente tinha esse grande problema. Não tem osso, como que vamos fazer? Aí surgiram os enxertos. Vamos colocar enxerto ali para poder colocar o implante. E hoje já está mudando. Cada vez menos enxerto, porque os implantes cada vez diminuíram de tamanho. Lá atrás, os pesquisadores achavam que quanto maior o implante, o pino, né? O famoso pino, o implante, melhor. Hoje, através de estudos, a gente sabe que não tem necessidade de ser um pino muito grande. Então, ou seja, melhorou essa questão de enxerto, porque em pequena quantidade de osso que tem, a gente já consegue colocar. Entendi. Tá? E também as cirurgias menos invasivas, né? Todo mundo morre de medo de cirurgias, essa questão de cirurgias. Então, cada vez menos invasivas também e mais rápidas. Então, assim, cada vez menos enxertos. E essa questão que você falou, serve para todo mundo? Não vai servir para todo mundo. Mas hoje eu, estatisticamente, acredito que mais de 90% dos casos a gente consegue colocar implante. Que bênção. A não ser que for problema de saúde, a pessoa não possa fazer uma cirurgia, né? Porque o implante nada mais isso, uma restrição específica da pessoa. Não porque ela não tem osso. Essa questão de não ter osso já foi. Já foi. Hoje é coisa do passado. Porque eu já levei minha mãe pra fazer algumas coisas. E aí, na época, minha tia, na verdade, não tinha osso, tinha que fazer as coisas, mas agora tudo muda, né? Isso, Ainda então, bem, né? Mudou. Salve a tecnologia. Evoluiu, então, assim, hoje, a maior parte dos casos a gente consegue fazer. Que legal. Implante. Então vamos só dar uma paradinha aqui. Eu quero levar um recadinho para você do Genoxidil, nosso parceiro, que é esse super suplemento alimentar. Olha só que legal o áudio. Olá, aqui é a Bruna Chá, nutricionista da NBN Living, fabricante do Genoxidil, um super suplemento alimentar. Vamos lá para mais uma dica. Você que se sente indisposto, com muito cansaço e sono ao longo do seu dia, com fadiga crônica, não consegue ter energia para realizar tarefas da sua rotina, se exercitar, venha mudar esse quadro, se sentir com mais vida e disposição. Saiba mais acessando o nosso site nbnliving.com.br ou pelo telefone 12 99651 2236. Muito bem, gente. Tava falando aqui nos bastidores que eu tô tomando esse suplemento e olha, o que mais eu senti foi a qualidade de sono. Eu durmo sem interrupções, que é uma benção, né? Que é super As olheiras importante. Diminuíram. É super importante. Pra gente ter um dia mais produtivo, a gente tem que dormir bem. Bem, nossa senhora, muito bom. Voltando então aqui, clareamento doméstico ou no consultório ou conjugado, que é o que eu tô fazendo, né? Exatamente, isso mesmo. O clareamento faz parte da estética dental, mas a questão realmente de ter o dente mais claro. E essa é a palavra certa, claro. Não gente branco. Quer o dente branco, isso não existe, senão o nome seria branqueamento. Branqueamento. Chama clareamento. Então a gente clareia o tom do dente. Sim. Porque o dente, não existe o dente branco mesmo. Ou existe o dente amarelado, acinzentado ou marronzado. Então se é um dente amarelo escuro, ele vai ficar um amarelo claro. Né? Agora, que a pessoa quer um dente branco, aí já cai naquele assunto inicial lá, das facetas. Aí sim, aí a gente consegue um resultado branco. Entendi. Mas clareamento não. Clareamento ele clareia o tom. E aí a diferença principal desses três tipos de clareamento, o doméstico é aquele onde a gente molda o paciente, faz uma plaquinha de silicone e ele coloca o gel dentro e usa à noite em casa. Por isso que chama doméstico. Sim. Tem o do consultório,
que aí a concentração do gel é uma concentração maior, aí tem que ser bem supervisionado, o dentista que tem que aplicar, porque senão ele pode queimar a gengiva, pode queimar o lábio. Então, esse é o do consultório. Basicamente, os dois clareamentos... Que é a laser, né? Que tem o laser, né? Isso é. A luz, né? A gente usa uma luz. O laser, na verdade, ele é mais pra gente tirar a sensibilidade. Então, laser também, pra clareamento, hoje já tá ficando uma coisa do passado também. É algo ali que hoje a gente quase não usa o laser, porque o laser, na verdade, era para tirar a sensibilidade. E hoje, os géis, eles já têm dessensibilizante na composição. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba nem usando o laser mais hoje. Nossa, eu achava que o laser que era o que fazia, botava o gel lá e o laser era o que fazia o processo. Ativava, né, por exemplo. Isso, não. Quem faz o clareamento é o gel que é colocado no dente. Ele que tem a função, né, de fazer praticamente queima o dente. Falar o português claro, né? Queima o dente e vai sair uma camada do dente. E aí, por isso que ele se torna mais claro do que ele estava. Basicamente, e esse negócio que você falou mesmo da sensibilidade melhorou muito, como a tecnologia realmente nos beneficia, né? Sim. A primeira vez que eu fiz lá em 2009, 10, sei lá, foi o clareamento em casa, com a plaquinha bonitinho, só que eu não dei conta de fazer todo dia, porque eu tenho retração gengival, tinha, né, usei aparelho, e me dava muita sensibilidade, aí eu tinha que ficar usando aquelas pastas Sensodyne e tal pra melhorar, e aí eu fiz com você, né, usei 3 dias seguidos a sensibilidade, parei um dia, comecei a revezar, agora eu voltei e fiz 2 dias seguidos, ontem, antes de ontem, e não deu sensibilidade mesmo. Sim, então, porque dentro do próprio gel que é colocado para clarear, os fabricantes já estão colocando esse dessensibilizante. Então, por isso que hoje em dia quase que a gente não usa mais o laser para clareamento. E aí essa terceira, só para finalizar essa parte do clareamento, essa terceira opção que a gente chama de conjugado é fazer os 2 clareamentos. Sim. Fazer o do consultório, que é o que a gente fez, né? Faz o do consultório e depois, na sequência, 15 dias faz o de casa. Isso. Porque você falou que potencializa, né? Potencializa, a gente tem um resultado melhor e mais duradouro. Isso os estudos que dizem. Então, se eu precisar escolher entre o laser e o manual, o doméstico, você recomenda qual? Depende muito do que a pessoa está buscando. Por exemplo, se você tem pressa, vamos dizer que você tenha... A maioria tem. Vamos dizer que você tenha uma festa para você ir num final de semana, por exemplo, e você tá no meio da semana. O caseiro vai levar 15 dias. Não vai dar. Então aí opta-se em fazer o do consultório. Perfeito, então, que é na hora, então. Isso, essa é uma grande vantagem do clareamento do consultório. Então aquilo que eu fiz lá, todo o resultado já foi alcançado ali naquele mesmo dia. Às vezes sim, às vezes não, porque o do consultório, quando não se faz o conjugado, quando fala assim, eu vou optar em fazer só o do consultório, eu não vou usar a plaquinha em casa, não vou fazer o doméstico. Normalmente não faz uma sessão, normalmente faz 2, 3, aí depende muito do que resultado mas que a já pessoa na primeira quer, já você consegue um resultado bom. Isso, aí eu quero melhorar um pouquinho mais, então faz uma nova sessão. Entendi. Então o do consultório pode ser feito em várias sessões, mas vamos dizer que a pessoa tem pressa, com a gente voltando, né? Tem pressa, é o do consultório. Perfeito. Então não tem outra opção. O de casa vai demorar, porque pelo menos um mês a gente conta. Até mandar pro laboratório fazer a plaquinha, ou mesmo fazer a plaquinha no consultório. Depois iniciar e usar 2 a 3 semanas, é algo que vai demorar. Sim. Mas eu digo assim, vou optar entre fazer o clareamento do consultório ou o clareamento doméstico. Os 2, eu falo assim, chegam quase que no mesmo resultado. Se for a diferença, coisinha mínima. E aí um exemplo que eu dou, que as pessoas entendem bem, eu falo assim, ó, você sai daqui de São José e vai para São Paulo. Você tem 2 opções. Você vai de carro ou a pé. Você não vai chegar da mesma forma? Sim. Porém, de carro você vai chegar mais rápido. Perfeito. E a pé você vai demorar mais. Então o clareamento basicamente é isso, né? O clareamento do consultório é você indo de carro. Perfeito. E o clareamento de casa, doméstico, é você indo a pé. Chega praticamente o mesmo resultado. Dura quanto tempo? Mais ou menos, vai? Um ano, 2 anos? O tempo do clareamento vai depender muito, né? Depende muito dos hábitos alimentares de cada um. Mas o que eu indico, essa é a minha indicação, não fazer em menos de 1 ano. Perfeito. Então vamos dizer, você está fazendo agora. Você já tira uma camadinha do dente, faz toda hora, o dente vai desgastar. Exatamente, é isso mesmo. Então você que está fazendo agora.
Então eu não aconselho fazer antes de fevereiro do ano que vem, porque você pode começar a ter problemas. Pois é. Então essa é a minha indicação. Tem pacientes que fazem de 2 em 2 anos, tem paciente que faz todo ano, tem paciente que faz uma vez só e depois nunca mais faz. Aí é questão realmente de gosto do que a pessoa quer, né? É estético mesmo, né? O clareamento é questão estética. Então tem gente que faz, gosta e quer toda vez fazer. É verdade. Doutor, a gente vai para o próximo bloco, só que antes, eu vou ler uma nota aqui fiz uma parceria com a Saúde Pública aqui de Taubaté, onde sempre o Departamento de Comunicação manda pra gente sempre uma dica. Você que tá aqui de Taubaté, olha só que legal. Abigail Pereira Nunes é enfermeira especialista em saúde mental e dependência química, coordenadora do CAPS-AD. O CAPS-AD é Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, é um serviço de saúde que oferta tratamento gratuito a todas as pessoas que apresentam problemas com o uso de drogas, inclusive tabaco, álcool e medicamentos. Além de acompanhamento para... Nossa, eu tô conseguindo ler sem óculos, que benção! Agora que eu percebi. Tá melhorando, hein? Além de acompanhamento para as famílias. O serviço é 24 horas, com equipe multiprofissional, que conta com vários profissionais como médicos, psicólogo, assistente social, enfermagem, monitores de artes. Que legal! No CAPS-AD, as propostas de tratamento podem ser individual, em grupo, em oficinas, atendimentos psicoterapêuticos e até mesmo internação, com 10 leitos para suporte aos usuários, que podem permanecer internados até 14 dias para desintoxicação ou manejo do quadro clínico decorrente do uso de drogas. Que legal! Também são realizadas avaliações para encaminhamento para casas de recuperação, sem custo. O CAPS fica na rua 4 de março, 477, o telefone é 3631-6645. O serviço está de portas abertas, não precisa de encaminhamento, tem que ser voluntário, por desejo da pessoa, por tratamento. Que iniciativa bacana. Então, se você conhece alguém, tem alguém na família que tem essa dependência, procura o CAPS, né? O tratamento é de graça. Que legal. Isso sim é uma prestação, uma política pública de saúde que funciona muito bem aqui em Taubaté. Bom, a gente já volta com mais estética dental. Fique aí, tá bom? Saúde em Foco. Oferecimento. Estúdio Júlia Graziella, Genoxidil, Odonto Sakamoto e Elaine Pelógia. A Clínica Odonto Sakamoto oferece procedimentos odontológicos como facetas, clareamentos, próteses e implantes. E temos também estética facial integrativa, com muitos procedimentos sem dor para rejuvenescimento da pele. Saiba mais no Instagram, odonto.sakamoto ou 12-991512710. Venha nos conhecer. Avenida Brasil 962, Monte Castelo, São José dos Campos. Odonto Sakamoto, saúde e estética. Futebol 99, o Taubaté voltou ao G8 do Campeonato Paulista Série A2 e quer manter a boa fase. Para isso, precisa vencer jogando novamente no Joaquinzão. E o timão do rádio está escalado para acompanhar mais uma jornada do Burrão. No próximo domingo, dia 12, a partir das 9:30 da manhã, tem Taubaté e Juventus. Narração Pedro Luiz, comentários Ariovaldo Leite e Rosano Márcio Alves, reportagens Bruno Lemes e ancoragem Igor Mazitelli. Oferecimento Grupo Milclean, paixão por cuidar. NG Solution, serviços de qualidade na tecnologia da informação, porque sua vida não pode travar. Imprimac, comunicação visual. MM Nogal e Madeiras, é madeira para toda obra. Coreval, material elétrico com qualidade e menor preço. HS Autopeças, o melhor preço em peças de todas as marcas. Na hora H, só dá HS. Mano Baterias, menor preço, partida mais rápida. Energia que ilumina sua chegada. Cartão de Todos, o melhor cartão de desconto do Brasil. Tuan, Lar e Construção, tudo o que você precisa está na Tuan. Lojas em Taubaté e Pindamonhangaba. Taubaté e Juventus, neste domingo a partir das 9:30 da manhã. Na caminhada do Burrão na Série A2, só dá o timão do rádio. O timão do rádio 99.
Bom dia, Estética Dental com o Dr. Ricardo Sakamoto aqui para você, nosso Saúde em Foco. Lembrando que depois todos os cortes estarão em todas as 11 redes sociais, tá bom? E logo mais no YouTube, também no Spotify. E temos um canal no Telegram também, viu, gente? Querem assistir tudo? Só se inscrever, entra lá, Tatiana Fedato, apresentadora. Voltando, para fechar o lance lá do clareamento, já esse negócio de ouvir dizer, né? O bicarbonato de sódio, ele clareia a roupa, ele é usado, né, dentro de casa para algumas coisas. Sim. E no dente também, tem aquelas pastas que vem com bicarbonato, a gente pode usar junto com a pasta, botar um pouquinho? Pode usar. Não. Pode usar, desde que não seja diário. Desde que não seja o uso frequente. Mas ele não vai ter essa função de clarear, não. Não clareia mesmo? Nem dá uma... Não vai ter essa função de clareamento, não. Por quê? Por que não usar diariamente? O bicarbonato, ele é abrasivo. Então ele vai funcionar como uma lixa. E aí você vai estar gastando o dente, desgastando o dente... E aí vai estar prejudicando. Então, o clareamento também desgasta, mas de uma forma controlada, digamos assim. Por isso que recomenda-se fazer o clareamento pelo menos no intervalo de 1 ano. Então, se não funcionou de nada, para que usar de vez em quando bicarbonato? Então, eu não vejo necessidade. Eu não recomendo, né, aos meus pacientes a usarem bicarbonato no dia a dia, não. Eu sei que tem muitas pessoas usam receitas caseiras, né? Vou usar bicarbonato, mas... Eu, particularmente, não recomendo bicarbonato. Mas se forem usar, não usem todos os dias. Usa a cada 10 dias, usa a cada 15 dias, mas não pela função de clarear, e sim a função de repente, limpar um pouquinho melhor o dente. Isso, entendi. Porque aí como ele tem a função abrasiva, ele acaba tirando resíduos que estão grudados no dente. Meio que se fosse um adstringente. Isso. Então, mas não usar diariamente. Perfeito. Essa é a minha recomendação. Outro assunto também, já que você falou do bicarbonato, do carvão ativado. Você já ouviu falar do carvão ativado? Já tem umas pastas, inclusive, com carvão ativado. Isso. Eu já consumi. Ai, meu Deus, vou levar puxão de orelha agora. Não é o ideal também. Tá? Logicamente, essas pastas de dente que já tem, é a mesma coisa a pasta de dente que faz clareamento. Isso, na minha opinião, não tem efeito nenhum. É uma maquiagem. Ou um efeito 0,0001. Efeito então, placebo. Ou seja, quase que nada. Então, o carvão ativado, tem muita gente utilizando fora da pasta, tá? Essas que você compra, que estão vendendo nas farmácias, nos supermercados, não tem perigo. Mas tem gente comprando carvão e querendo passar no dente. Né? Falar, vou passar o carvão no dente, meu dente vai clarear. Carvão? Carvão. Usando carvão, meu Deus. A pessoa acha que vai, porque ela procura no Google, procura na internet, escuta um falar, escuta o outro falar. Aí lá tem um monte de gente. E aí fala que clareia. Aí pelo contrário, é igual bicarbonato. Você não vai estar clareando nada e você vai estar desgastando o dente. Nossa, que perigo. Então ele é abrasivo e corrosivo também. Então, de alguma forma, eu falo assim, não façam receitas caseiras sem entender muito bem. Claro. Porque tem muita receita caseira. Hoje o Google é muito bom, né? Você acha muita coisa boa lá dentro do Google, mas tem que tomar bastante cuidado. Sim. Sempre recomendo, procura um profissional para orientar certinho. Claro. Porque para você não ter problema e depois ter que corrigir o problema. É pior corrigir depois, E aí depois, é mais caro, dá mais trabalho, às vezes não corrige 100%, Isso né? Isso mesmo. Então esses dois produtos, carvão ativado e o bicarbonato, não tem, é mito. Não tem função de clarear dente, não. Olha só, é só a indústria mesmo querendo o nosso dinheiro. É isso mesmo. Ortodontia fixa ou móvel? Correto. A ortodontia é uma especialidade da odontologia que também faz parte da estética. Por quê? Dente torto, mordida errada, faz parte da estética. A pessoa sorri, tem um dente encavalado, ou tem um dente torto, é feio. Então, eu tinha na minha adolescência, morria de vergonha. Isso, então a ortodontia é a parte da odontologia, especialidade que lida com estética também. Não só estética, como eu falei, né? Tem muita parte a estética dental, não é só estética. Sim. Quando você mexe na estética, muitas vezes você corrige a função também. Sim. Né? A função de mastigação. Muitas vezes até a fala. A ortodontia muitas vezes corrige até a fala da pessoa. As pessoas às vezes não conseguem falar direito porque tem dente torto, porque tem dente faltando. Então assim, vamos focar aqui na ortodontia.
Ortodontia. Hoje, basicamente, existem 3 tipos de aparelho no mercado. O convencional, que é aquele aparelho que todo mundo já conhece, que tem aqueles brackets, que usa aquelas borrachinhas. Então, esse daí é o tratamento de ortodontia lá do passado, que ainda existe, mas que eu digo que logo, logo não vai existir mais. Aí depois surgiu, há uns 10 anos atrás, ou até um pouco mais, surgiu um outro aparelho que chama autoligado, que é um aparelho semelhante ao convencional, só que ele não usa aquelas borrachinhas coloridas que trocam, ele é transparente? Né? Não é o transparente. O transparente eu vou falar depois. Tá. O autoligado, qual que é a grande vantagem dele? Que como ele não tem aquelas borrachinhas, o tratamento ele anda mais rápido. Porque aquelas borrachinhas elas dão atrito e o tratamento acaba demorando um pouco mais para terminar. Né? Tá. O tempo de tratamento é um tempo maior utilizando o convencional. O convencional eu usei 2 anos e meio, que é a média, não vamos dizer que se na época você tivesse, né, o autoligado, talvez você tinha ganho aí 6 a 8 meses de tratamento. Só. Então, assim, parece pouco, mas faz uma grande diferença. Todo dia? Nossa Isso, faz uma grande diferença. Então, hoje o autoligado é um aparelho muito utilizado. Sem contar que ele é muito mais confortável. Não sei se você lembra quando você usou, mas que às vezes machucava o lábio, às vezes machucava a língua, a banda machucava pra caramba. Isso, então. O autoligado, ele é um aparelho mais confortável também. Mas esteticamente é parecido? Semelhante, é bem semelhante, não é igual, né? Porque ele realmente, aquele que tem a borrachinha, ele tem que ter umas arestas que prendem a borracha. Isso. O outro já não tem, o autoligado não tem. Então, assim, se você olhar de perto, eles têm diferença, mas quando você olha de longe, é muito parecido. O bracket é parecido. Tá? Então, esses são os 2 primeiros, que são aparelhos fixos. Certo. Então, vai ser colado no dente. E o último, que é o mais famoso agora, são os alinhadores. Esses são os famosos aparelhos invisíveis. Que você faz placas, está fazendo clareamento. Não tem uma placa de silicone? Sim. Esse aparelho alinhador é uma placa semelhante à placa de clareamento, porém é um outro tipo de material. Entendi. Aí vão ser placas que você vai trocando. Achei que fossem brackets mesmo, só que transparentes. Existem os brackets de porcelana, que aí é a mesma coisa. Existe o bracket convencional de porcelana e existe o bracket autoligado de porcelana também. Entendi. Mas aí a gente fala assim, não é um aparelho que é móvel, é um aparelho que continua sendo fixo. Certo. Tá? Porém só muda a cor. Ele fica mais discreto. Sim. É o aparelho de porcelana. Tá? E aí o alinhador, sim. O alinhador é um aparelho que praticamente fica imperceptível. Quem utiliza, vamos dizer, eu estou conversando com você aqui na minha frente. Eu não ia perceber que você estaria com um aparelho alinhador, porque ele fica muito discreto. E é mais confortável para quem usa? É confortável. Mais rápido. É mais rápido também, porque aí ele não tem nada de atrito. Ele funciona sozinho ali, fazendo a função de movimentação do dente. Entendi. E assim, sem contar que a higienização é muito melhor também. Porque para quem usa o bracket ou aparelho fixo, é difícil de passar fio dental, é difícil de passar escova. Para se alimentar tem que ter muito cuidado. O alinhador acabou com tudo isso. Que benção. Porque o alinhador, na hora de comer, você tira. Você tira, coloca numa caixinha, se alimenta, escova os dentes e coloca ele de volta. Então essa é a grande vantagem dos aparelhos alinhadores. Não belisca por dentro, né? Eu tenho cicatriz até hoje, doutor. Olha, eu tô com 43. Eu coloquei com 18 e até hoje eu tenho a cicatriz. Virou ali, né? Ficou uma marquinha, porque machucou, né? muito. A banda machucava quando o fio estourava. Quem usa aparelho aí sabe, o fio solta, vai direto na gengiva. Nossa senhora, como dói. Isso mesmo. Então o alinhador, eu digo que é o aparelho do futuro, mas que já está no presente. Que legal. Daqui a pouco, esses aparelhos fixos que eu comentei, né, o convencional autoligado, acredito que vão sumir do mercado. E em relação ao aparelho, eu tenho a impressão que as pessoas da raça negros, eles são abençoados muito mais do que a gente, né? Em hereditariedade, né? Pele, colágeno, inclusive os dentes, né? Eu percebo que parece que os negros, eles não têm tantos problemas nos dentes quanto, né? Sim. Tem a ver realmente com a raça, né? Os dentes todos branquinhos, perfeitinhos. Isso. Eles sim têm dentes brancos, né? Sim. Exatamente. Ai, que lindo. Então é lindo tem de ver. Realmente a ver com a parte hereditária.
Porque não tem muita gente usando aparelhos, eles têm aparelhos, né? Os dentes são todos alinhados. Isso. Colocam também, mesmo porque... Mas é menos, né? Menos. Colocam também porque, assim, dificilmente alguém não precisa colocar aparelho. Porque a maior parte dos pacientes chegam na clínica e falam, doutor, acho que eu não preciso colocar aparelho, porque eu olho no espelho, meu dente é tudo retinho. Só que colocar aparelho ortodôntico não está só relacionado com dente reto, ou dente torto, dente encavalado, e sim com a função mastigatória. Certo. Que as pessoas, o leigo, na verdade, não vai saber. Se ele tá mordendo certo, se tá encaixando a mordida. Então, quando se coloca o aparelho ortodôntico, corrige dente torto, corrige dente encavalado, dente girado, mas o dentista que faz a ortodontia, ele corrige também a função mastigatória. Sim, que às vezes tá disfuncional, dá uma dor de cabeça danada. Dá problema. Ou abre a boca, não consegue fechar, não pode rir muito, né? Abrir muito a boca, né? Existem vários problemas de mordida aberta, mordida cruzada. São problemas, né? Mordida aberta, mordida cruzada, que quando se coloca o aparelho, é corrigido. E aí é o que você falou, né? Problemas de dor na ATM, né? Na articulação. Então, a ortodontia também tem essa função de curar um problema na ATM, que chama DTM, disfunção temporomandibular, que é o problema na articulação da mandíbula. Então, é algo que sim, que precisa, né, realmente procurar um especialista para realmente dar a orientação correta, até com relação a qual aparelho usar. É verdade. Né, dentro desses 3. Muito bom. Bom, vamos então encerrar aqui o nosso bloco, vamos faturar e voltamos em breve. Você fica aí. Saúde em Foco. Oferecimento. Estúdio Júlia Graziella. Genoxidil. Odonto Sakamoto. E Elaine Pelógia. A Clínica Odonto Sakamoto. Você sente medo de ir ao dentista? Calma, temos a solução. A Clínica Odonto Sakamoto utiliza uma técnica moderna para controlar a ansiedade e estresse através da sedação consciente. E com o diagnóstico preventivo digital, antecipamos o custo do tratamento. Previna-se, funciona para todos. Quer saber mais? Clique no botão abaixo. Odonto Sakamoto, saúde e estética. Saúde em Foco, Estética Dental, com o Dr. Ricardo Sakamoto, nosso último bloco. Vamos então, sem perder tempo, vamos falar de uma coisa que incomoda muita gente, né? E principalmente as mulheres, creio eu, que é o sorriso gengival, né? Tem conserto, né, doutor? Tudo tem conserto hoje em dia. É verdade. O sorriso gengival, só que realmente quem tem é que vê, né? Esse grande problema no dia a dia. Sorriso gengival, para quem não sabe, é aquela pessoa que sorri e não aparece somente o dente, aparece aquela gengiva, muitas vezes bem exposta. A gengiva ela fica bem exposta ali no sorriso. E aí existem 2 formas de corrigir o sorriso gengival, ou associada, as 2, ou uma ou outra. Também é a questão de avaliar cada caso, né? Não dá para a pessoa falar, eu quero só corrigir meu sorriso gengival só com a toxina botulínica, por exemplo, o famoso Botox. Ou eu quero corrigir somente com cirurgia, não quero aplicar a toxina. Ou tem casos que não tem jeito. Tem que fazer as 2 para a gente ter um resultado satisfatório. Mas a cirurgia fez uma vez só, acabou. O Botox tem que fazer sempre, né? O Botox vai ter que fazer sempre. Porque o Botox todo mundo conhece, né? A toxina, né? Voltando, né? O Botox é nome comercial, tá? Toxina botulínica. Mas a gente tá acostumado a falar Botox, né? Igual Bombril, Danone. Então vamos falar Botox mesmo. Tá. Então, o Botox, uma vez feito, ele vai ter uma durabilidade de 4 a 6 meses. Então, para quem optar em fazer o Botox para corrigir o sorriso gengival, vai ter que estar fazendo sempre. Então faz cirurgia logo de uma vez, meu Deus. Não é? A cirurgia também, né?
tem vários estudos de que ela tem a recidiva, que ela volta também. Putz, sério? Porém, num tempo muito maior. Às vezes tem casos que acaba voltando depois de 2 anos, 3 anos. Né? Então, assim, existe esses casos de recidiva. Então pode fazer a cirurgia e depois ir aplicando o botox ali. Então, pode fazer o conjugado, né? Você somar, associar as duas técnicas. E tem casos que a pessoa faz, não, eu quero só tentar resolver só com a toxina, que é algo menos invasivo, eu não quero fazer a cirurgia. Porque a cirurgia, no meu ponto de vista, vale a pena fazer para nunca mais, mas tem que refazer, ou tem a possibilidade, então, poxa, será que vale a pena? Tem a possibilidade de voltar, então quando a gente programa uma cirurgia, o paciente sempre está ciente de que pode ter a recidiva, que pode ser que daqui a alguns anos volte ao que era antes. Mas é aleatório? É aleatório, não dá para prever. Não tem estatística? Todas as pessoas que têm tal comportamento, volta? Não tem estatística. Aí vai depender muito, assim, dos hábitos que a pessoa tem com relação, assim, à expressão, né? Quando aquela pessoa que é muito sorridente, o que ela tá fazendo? Ela tá usando mais. Então, no meu caso não funciona, né? Então, eu sou muito expressiva. Então, tem a ver com isso daí, tá? Mas não dá pra falar assim. Mas por outro lado também vai no botox, dura menos, porque por ser muito expressiva, movimenta mais o músculo, aí o botox vai durar 6, dura 4 meses. É isso mesmo. Puxa vida, a gente tá fadado a consumir sempre essas coisas. Outra coisa que, assim, a gente melhora muito no sorriso gengival, que é um dos itens nossos aqui que a gente vai falar, é a gengivoplastia. Porque assim, precisa ser bem... Por isso que a gente fala assim, tem que ser muito bem analisado antes de executar. Né? Tem que ser muito bem planejado. Planejamento, eu falo assim, é tudo. Planejou certinho, a gente tem um resultado bom. Então tem casos... É tudo na vida. Gengivoplastia, basicamente, o que é? Você aumentar o tamanho do dente cortando a gengiva. Porque assim, a gengiva... o que tem por baixo da gengiva? Dente e osso. E tem uma parte que a gente pode cortar da gengiva que a gente expõe mais o dente. O dente fica mais exposto. Consequentemente, diminui a gengiva. Então, o que vai acontecer quando a pessoa sorri? Às vezes a pessoa tem um sorriso gengival, vai aparecer mais o dente e menos a gengiva quando você faz essa gengivoplastia. E ela não volta? Pode voltar também. Pode voltar também. Poxa vida, doutor. Pode voltar também. Pode voltar. Quando a gente fala assim de área da saúde em geral, nada é para sempre. Saúde geral, né? Não é só a parte da odontologia. Né? Quando a gente fala de saúde geral, nada é para sempre. Manutenção. Vai precisar fazer uma manutenção, vai precisar fazer um retoque, vai precisar refazer, tirar e fazer de novo. Por exemplo, voltando às coroas, facetas. Tem gente que pergunta, eu fiz uma vez, nunca mais eu vou precisar refazer ou fazer manutenção. Não, precisa refazer. Tem durabilidade, vai gastar. Né? Implante, a mesma coisa. Quanto tempo dura? Tem um tempo, tudo tem um tempo de validade. Até aquelas, eu fiz uma troca uma época das amálgamas, que são aquelas resinas, digamos assim, aquelas restaurações cinzas, escuras, que eu achava muito feia, troquei. E quem tem essas resinas tem que trocar a cada quanto tempo? Também a mesma coisa. Tudo tem tempo de validade. Recomenda-se no máximo 5 anos de uso. Logicamente que tempo médio, né? Tem pessoas que às vezes vão usar mais tempo, 6 anos, 7 anos, 8 anos, e tem pessoas que vão usar menos, 4 anos, 3 anos. Então assim, eu falo assim, restauração depende muito do tamanho dela. Se for pequenininha, a tendência é o quê? Ela durar mais. Se for muito grande, a tendência é ela durar menos. Entendi. Então depende muito de cada caso. Então o ideal é não tenha cárie. Nunca. Mas como não tem? Todo mundo tem, né? Ou quando tem cárie, já logo tratar. Aí eu falo assim, prevenção. Verdade. Deu um problema, eu vou logo cuidar. É igual uma infiltração na casa. Na casa, Se você percebeu uma infiltração, vou lá e vou resolver o problema. É muito mais fácil. Verdade. deixa lá, daqui a pouco eu resolvo. Aí daqui a pouco a casa cai na tua cabeça. Então, aí não vai dar muito mais trabalho? Então é a mesma coisa eu digo dos dentes. Deu um problema de cárie, trata, tá resolvido, ela vai durar mais tempo, não tem dor, é mais barato, é mais rápido, é tudo melhor. É tudo melhor. Agora, deixou o problema evoluir, vai ter mais trabalho. É verdade. Vai ser tudo pior. Doutor, você falou uma coisa interessante para dente, né? Aumenta o tamanho do dente, tirando a gengiva. E aquelas pessoas que têm dentes muito pititicos, pode fazer também? Pode fazer, sim. São indicações
da gengivoplastia. Olha. Gengivoplastia ou gengivectomia. E o quê? Gengivectomia. Gengivectomia. Gengivoplastia, na verdade, a gente acaba fazendo uma plástica gengival ali. E gengivectomia é quando a gente realmente corta a gengiva. Né? A gengivoplastia, ela tá dentro da gengivectomia, né? A gente faz a gengivectomia dentro da gengivoplastia. Né? A gengivectomia é cortar, né? Cortar a gengiva. Então é algo assim que é muito utilizado no dia a dia. Perfeito. Realmente com um dente pequeno. Tem pessoas que têm dente pequeno mesmo. Tem, eu conheço algumas. Só que aí tem que ser, como eu falo, né? Tudo muito bem avaliado. Caso a caso, com um bom profissional. Radiografia para avaliar a questão óssea. Tudo isso aí tem que ser avaliado antes. Não adianta falar assim, vamos fazer gengivoplastia para todo mundo que tem dente curto. Não, tem que ser muito bem avaliado sempre. É isso mesmo. Não são produtos de prateleira que você encontra no mercado, isso assim, mesmo, né? Isso Dá mesmo. mais serviço, né, doutor? E as pessoas são individuais, né? Cada pessoa, uma pessoa é diferente da outra. É. Porque eu tenho muitos casos no consultório que a pessoa fala assim, meu irmão fez, eu quero fazer igual. A minha vizinha fez, eu quero fazer igual. Não funciona dessa forma. Cada pessoa é um caso diferente. A gente está no finalzinho, tem uma coisa muito importante que você precisa falar. Olha, hoje a gente conseguiu falar bastante coisa, Falamos. Tudo que você mandou, olha que beleza. Conseguimos dividir bem, né? Todo que legal. Tem uma coisa script. importante que você tem que falar, um recadinho para fechar? Olha, eu digo assim que a estética dental é hoje uma especialidade aí da odontologia que muita gente busca estética. Porém, eu falo assim, saúde é sempre em primeiro lugar. Sim. Então, tem muita gente buscando estética e dentes para serem tratados e não quer tratar. Um dente com cárie, um dente que precisa fazer canal, uma reposição de dente. As pessoas estão focando na estética e deixando de lado a saúde. Pois é. Então, assim, algo que eu não pratico no meu dia a dia. Primeiro, saúde, depois estética. Sim. Então, a estética, eu digo para os pacientes, é sempre no final. Isso. Resolve todos os problemas que você tem, de doença, né? De problema na gengiva, de cárie. Aí depois você vai e resolve a estética. Que nem em casa, você vai botar florzinha, toalhinha na casa, se ela tá suja, primeiro você limpa, depois você enfeita. Exatamente. Né? Eu falo assim no dia a dia, né? As pessoas que vai lá no médico, vamos colocar silicone, quero colocar. E o médico descobre que ela tem uma doença. Pois é. O que tem que fazer primeiro? Tratar a doença. Claro. O silicone é depois. Exatamente. Né? Então, a mesma coisa os dentes. Perfeito. Vai no dentista, não, quero estética, quero melhorar minha estética. Só que o dentista fala, você tem cárie, tem dente para fazer canal. Primeiro é isso. Aí sim, esse é o meu recado. Tá e perfeito. eu tenho percebido acontecer muito isso. Tá muito bom. O pessoal querendo fazer estética com problemas de cárie e não quer resolver. Isso mesmo. Bom, pra gente poder fechar, Oswaldinho, põe pra gente o recadinho da Bruna Andrade. Ela vem falar indicação de cristais. Tá no ponto aí? Pode soltar? Olá, ouvintes do programa Saúde em Foco. Meu nome é Bruna Andrade, sou especialista em Feng Shui e hoje trago uma dica de saúde para você. Você que está com problemas dentários, a dica é usar a pedra raulita. Ela ajuda a equilibrar o nível de cálcio do organismo, fortalecendo os dentes e os ossos. Posicione ao lado do seu corpo, próximo ao rosto, de 2 a 3 vezes na semana, de 5 a 10 minutos. Antes de utilizar a pedra, limpe em água corrente e deixe energizado no sol por 2 horas e na luz da lua de um dia para o outro. Bom, espero que tenham gostado dessa dica cristalina. Se você gostaria de saber mais sobre as propriedades das pedras e cristais para a saúde ou trabalhar a saúde do seu lar através da consultoria de Feng Shui, entre em contato comigo através do WhatsApp 12 98142 8757 ou pelo site www.espacofengshui.com.br. Desejo a todos os ouvintes da 99 FM uma ótima semana e até o próximo sábado. Muito bem, recadinho está dado. E por falar em dar, eu vou lhe dar um presente. E a partir de hoje, todos os convidados ganham. Esse é um presentinho para você, oferecimento do Sinta o Aroma, da minha amiga Ana Paula Vieira, aqui de Taubaté. Tem aí escaldapé, sais minerais, sabonetinho, não é? Legal. Eu acho que você não vai usar, mas a sua mulher vai usar. Lago Dorô, né, Ariana? Muito bem. Legal, muito maravilha. obrigado aí pelo presente. E obrigado mais uma vez. Oxe, eu que agradeço, viu? Por ter esse espaço aqui para falar um pouquinho sobre odontologia. E eu que agradeço por estar parceiro aí, patrocinando nosso programa. Também agradeço a Júlia Graziella, minha cabeleireira, que vai estar aqui no sábado que vem, junto com o projeto GAPC. Então fica ligado, sábado que vem, GAPC, Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer, aqui legal, de Taubaté, muito legal. E a Júlia Graziella tem uma parceria
com esse GAPC, ela vem contar aqui pra gente na semana que vem. Então, Genoxidil também agradeço muito. Elaine Pelógio, depilação, micropigmentação e cílios. Rua Coronel Marcondes de Matos, 46, aqui em Taubaté. Telefone 981-325977. Ela que cuida da minha sobrancelha, cuida da minha depilação. Maravilha, estamos muito bem. Muito grata, novamente, agradeço. Espero você no próximo mês. Não, nesse mês você não vem, né? Próximo mês não, estaremos em abril. Juntos com outro tema super interessante. Sim. A vocês também da 99, muita gratidão por estarem ouvindo, por estarem assistindo também pelo YouTube, pelo Facebook. Logo o corte sobe para o Kawaii, para o TikTok. Inscrevam-se, Tatiana Fedato, apresentadora. Lembrando que se tiver um projeto social aqui da região, me procura, que você será convidado aqui de graça para expor o seu trabalho, porque tudo que for contribuição para o coletivo na área da saúde, essa é a nossa missão, de divulgar o seu trabalho. E parcerias também, entre em contato, será muito bem-vindo, certo? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, uma boa semana. Fiquem agora com a Gleice Ellen. Espero vocês no próximo sábado, às 8 da manhã. Grande beijo, tchau, tchau. Até mais.